Bom, boa tarde a todos e a todas, colegas conselheiros. Retomamos agora a nossa reunião do Conselho Superior de 22/9, né? Interrompemos ali brevemente para o almoço, tivemos um pequeno atraso aí no horário combinado para o retorno, até aguardarmos o quórum, né? A gente estava aguardando aqui a chave para a transmissão, ela não chegou ainda, então a gente começa a gravação agora, né? E transmitimos a continuidade da reunião assim que a chave chegar. Dando continuidade, pessoal, a gente tem agora a apresentação, né, apreciação e contamos com a aprovação, né, dos editais do processo seletivo 2023-1. Né, são editais agora com as propostas de critérios de seleção também foram apreciadas pelo Conselho Superior, né, renovadas. A gente não volta nem ao modelo tradicional anterior à pandemia, né? E damos um passo além a partir das experiências que a gente teve durante a pandemia, durante os processos não presenciais. Quem vai fazer a apresentação da pauta é o professor Wilker, nosso diretor de processo seletivo, ele já está na sala. Seja muito bem-vindo, professor Wilker, fique à vontade, a palavra é sua. Damião, obrigado. Boa tarde novamente a todos e todas. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo, obrigado, Andréia. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Né? É um prazer retornar novamente ao Conselho para apresentar essa pauta tão relevante, né, para a nossa instituição. Eu vou só pedir, Emily, tem como você me colocar como apresentador para eu... obrigado. Eu vou projetar minha tela aqui. Então, pessoal, eu vou só abrir aqui a minha tela para compartilhar a apresentação com vocês. Né? A ideia, né, é só trazer alguns pontos para vocês. A documentação eu já encaminhei, né, junto com a pauta. Então, a ideia é apresentar o processo para todos e todas, verificar, né, se tem alguma dúvida, se tem algum ajuste, se tem alguma questão a ser ajustada nos nossos editais, né, e ficar aí à disposição para os esclarecimentos que forem necessários. Bom, então, como eu estava dizendo, né, sobre o calendário do nosso processo, né, as minutas já foram, né, encaminhadas juntamente com a pauta. A gente tem um calendário, né, nesse processo agora que está um pouquinho diferente do processo anterior, por causa dos pontos que o Damião já comentou. Né, a gente já teve alguns ajustes em relação aos processos que nós estávamos fazendo durante a pandemia e os processos que nós fazíamos antes da pandemia. Né? A gente acabou fazendo uma mescla aí de retorno com provas presenciais para algumas modalidades e a manutenção da seleção simplificada para outras. A seleção simplificada, como já passou por esse conselho, né, ficou via sorteio. Então, vai ser um processo, né, um pouco diferente, vai ser uma primeira experiência que a gente vai ter em relação a esse método de seleção. Então, eu encaminhei, né, junto com a pauta os editais que foram preparados, né, são editais de curso integrado, que é um edital separado dos outros cursos técnicos e especialização técnica. Então, vocês devem ter recebido, né, um edital de curso técnico integrado, um edital de graduação, um edital de cursos técnicos e especialização técnica, né, que aí nesse edital entra ProEja, concomitante subsequente e especialização técnica, editais de pós-graduação lato sensu, que é um edital para cada curso de cada campus. Se eu não me engano, acho que são 11 editais de pós lato sensu e 2 editais de pós stricto sensu. Uma coisa que nós conseguimos fazer nesse processo agora, que a gente não conseguia fazer com a stricto nos processos anteriores, é manter o mesmo cronograma de início e de fim do processo. Então, todos os cursos de todas as modalidades, o calendário está iniciando, né, no mesmo período e está finalizando no mesmo período. Então, a gente conseguiu fazer isso também
para esse processo agora. Antes a gente não conseguia fazer com a Stricto, porque a Stricto ela tem, né, algumas etapas a mais. Porém, agora, como nós tivemos que fazer um calendário maior por causa das provas, a gente acabou conseguindo abarcar todas as modalidades dentro do mesmo processo. Então, como está aí na apresentação, apesar de possuírem etapas diferentes, todos os calendários estão iniciando e terminando, né, no mesmo período. E todos os campi ofertarão vagas no processo 2023/1. Né? Nosso processo de primeiro semestre é um processo maior, né? Ele é um processo que abarca todas as unidades, então são 10 campi, mais de 4.000 vagas e mais de 120 cursos. Tá? Dando sequência aqui, né, nós temos aí, nos cursos técnicos, nós temos todas as unidades ofertando pelo menos um curso técnico, seja integrado, concomitante, subsequente ao segundo, ao terceiro, ou só subsequente, ou ProEja. Né? Então, em termos de cursos técnicos, aí eu fiz uma separação por campus em áreas, né? E também o total de vagas e o quantitativo de cursos em cada campus relacionados a cursos técnicos e integrado e ProEja também entra nessa conta aí. Então, são aproximadamente 2.356 vagas em 68 cursos técnicos. No caso de especialização técnica, a gente tem um campus, né, que oferta, que é o campus São João del Rei, que vai ofertar um curso com aproximadamente 30 vagas. No caso dos cursos de graduação, nós temos uma separação aí, que eu sempre apresento para vocês, que ela é das vagas que vão ingressar no nosso processo seletivo próprio e aquelas vagas que vão estar disponíveis para os candidatos via SISU. Então, isso daí também é uma coisa que a gente tem tentado atender às demandas dos campi, né? Então, tem campus que definem a porcentagem que acha adequada para os seus cursos para processo próprio para a SISU. A gente sabe que a realidade de aproveitamento das vagas de SISU ela é diversa em cada unidade. Então, aí a gente tem campus que vai ofertar 50% das vagas em cada um dos processos, tem campus que vai ofertar 60%, 40%, 70%, 30%, até, se eu não me engano, 80%, 20%. Então, cada campus aí faz a solicitação para a gente em relação ao ajuste que acha necessário para esse aproveitamento das vagas. Então, no nosso processo próprio, nós vamos ter aproximadamente 973 vagas de cursos de graduação. São 8 unidades que ofertam curso de graduação, só Cataguases e Ubá, que não tem cursos nessas modalidades. E no SISU vão ficar 491 vagas, ou seja, no total nós teríamos aí 1.464 vagas para graduação, distribuídas em 39 cursos. Tá? E no caso de pós-graduação, nós temos aí também 8 unidades que vão ofertar cursos de pós-graduação, só não ofertam pós Bom Sucesso e Ubá, tá? Então, nós vamos ter aproximadamente 270 vagas para cursos de pós-graduação lato sensu e 17 vagas nos 2 cursos de pós-graduação estricto sensu que nós temos no campus Rio Pomba. Então, ao total, nós teremos aí aproximadamente 287 vagas de cursos de pós-graduação, seja lato ou seja estricto sensu, num total de 13 cursos, sendo 11 cursos de pós-lato e 2 cursos de pós-estricto. Tá? E um resumo, né, do nosso processo em todas as unidades. No caso ali, Barbacena, são 720 vagas no total, sendo que 610 vagas são para o nosso processo próprio, e o restante, né, por isso que a gente tem a diferença, o restante aí é o que ficou de Barbacena para o SISU, tá? Em 19 cursos. Bom Sucesso, são 150 vagas no total, 132 entram no nosso processo próprio agora, em 5 cursos. Cataguases, 170 vagas em 5 cursos. Juiz de Fora, 714, sendo 610 no nosso processo seletivo próprio, com 23 cursos.
Manhuaçu, 140 vagas, sendo 118 no nosso processo próprio, com 4 cursos. Muriaé, 486, no total 456 no nosso processo próprio, 14 cursos. Rio Pomba, 851 vagas, 712 no processo próprio, 24 cursos. Santos Dumont, 271 e 262 no próprio, com 9 cursos. São João, 545, 485 no próprio, 15 cursos. E o BA, 90 vagas e 3 cursos. Lembrando que depois eu vou confirmar, né, com o BA e com o Bom Sucesso. Hoje, né, nós tivemos aí a aprovação de alguns cursos técnicos, tanto na unidade de Bom Sucesso quanto na unidade UBA. E eu aproveito para parabenizar tanto o Rafael quanto o Eduardo pela apresentação, pela belíssima explanação sobre as necessidades e importância desses cursos para as unidades. Aí eu vou precisar só confirmar com eles depois, né, e se esses cursos eles vão ingressar nesse processo agora, ou se vão ficar para uma oferta futura. Então, nesses quantitativos aí, provavelmente não estão, no caso de Bom Sucesso de UBA, não estão considerando esses cursos, né, porque dependia da aprovação no Conselho Superior de hoje. Então, nós teremos 4.137 vagas no nosso processo de 2023, considerando tanto o processo próprio quanto o SISU. Considerar só as vagas que participarão do nosso processo próprio, serão 3.646 vagas em 121 cursos. Sendo que desses 121 cursos, 68 são cursos técnicos, um pós-técnico, ou especialização técnica, né? Desculpe o equívoco, né? A gente não está usando mais a nomenclatura pós-técnica, especialização técnica. Graduação, 39 cursos, pós-graduação, 11, lato sensu, e 2, stricto sensu. Então, esse é um resumo das ofertas, tá, pessoal, em relação ao nosso processo de 2023/1. E aqui algumas informações importantes, né, em relação ao processo. A publicação do edital de inscrição ela está prevista para o próximo dia 26/9. Tá? O período de inscrição ele está previsto do dia 30/9 ao dia 31/10. Um outro ajuste que nós tivemos nesse processo, né, dado o retorno das provas presenciais, foi em relação à taxa de inscrição, né, ficou definido, nós passamos isso no colégio de dirigentes, apresentamos todas as possibilidades que nós tínhamos, e ficou definido que para aqueles cursos que a seleção vai ser simplificada, né, que é o caso do técnico ProEja, concomitante subsequente e especialização técnica, como eles não impactam muito no orçamento do processo, então não seria justo, né, manter a cobrança para esses cursos, né, temos outros argumentos também, então esses cursos, essas modalidades ficaram com as inscrições sendo gratuitas, e os cursos técnicos integrado e graduação, que vão ter o retorno das provas presenciais, quanto os cursos de pós, lato sensu e stricto sensu, que têm as bancas de avaliação, retornaram, né, com as taxas de inscrição, sendo R$ 25,00 para o curso técnico integrado, R$ 50,00 para graduação e R$ 60,00 para pós-graduação. Esses cursos eles estão participando os cursos dessas modalidades, né, eles estão participando do edital de isenção, que já foi lançado, então os candidatos que se interessam por cursos dessas modalidades, eles puderam, né, pedir isenção até, se eu não me engano, acho que o último dia 12, e hoje a gente tem a publicação do resultado provisório desses pedidos de isenção. Então, a isenção também foi uma outra atividade que nós retornamos nesse processo agora, devido ao retorno da taxa de inscrição também para algumas modalidades. No caso dos cursos que vão ter a aplicação da prova, tá? Os cursos integrados, a aplicação da prova está prevista para o dia 11/12,
no período da manhã, de 8 a 11h30, e da graduação no mesmo dia, no período da tarde, das 14 às 18h30. Esse 11/12 é num domingo, foi um dia que a gente também discutiu bastante para chegar nesse dia, tá? Porque a gente tentou contemplar todas as especificidades de cada campus. Por exemplo, tentamos não marcar a prova num final de semana que cairia SISU, no final de semana que não cairia PISME, PAS, Colunes, Cefet. Então, olhamos todas as instituições que, querendo ou não, concorrem com o mesmo candidato com a gente, e acabamos chegando nessa data aí, né? Um outro ponto que, querendo ou não, indiretamente influencia no nosso processo, que esse ano a gente vai ter, né, a Copa do Mundo no final do ano, então a gente também tentou fugir de datas que poderiam ter jogos, e isso poderia atrapalhar o trânsito, o fluxo, a chegada dos candidatos nos locais de prova, então observamos isso também. E essa data aí foi a data que a gente conseguiu chegar, que não impactaria tanto. A gente estava quase fechando uma data, que era 4/12, e aí, nesse meio tempo, a UFJF marcou a prova do PISME para essa data, então a gente acabou fazendo os nossos ajustes internos aqui e achamos essa data aí como uma data viável para a realização da prova, sem que prejudicasse, né, nenhuma das nossas unidades. No caso dos cursos que vão participar da seleção simplificada via sorteio, nós marcamos a realização do sorteio para a data do dia 15/12, e aí nós vamos divulgar, né, no nosso site os horários. A gente ainda está finalizando alguns ajustes em relação ao sorteio, então a gente está vendo se a gente vai sortear todos no mesmo turno, né? Por exemplo, vamos conseguir fazer o sorteio de todas as vagas, de todos os campi, nesse dia 15, no período da manhã, ou no período da tarde, ou se a gente vai precisar dos 2 turnos. Então, a gente definiu a data e no edital a gente informou um prazo, né, onde vai ser informado para os candidatos quando que vai ser o turno, os horários do sorteio das vagas para cada campo. Então, a gente tem decidido aí a data, mas ainda não fechamos a questão dos horários. Pelos encaminhamentos que nós estamos dando aqui, inicialmente, a princípio nós faremos o sorteio em 2 turnos, né? O período da manhã a gente deve fazer o sorteio de algumas unidades, e no período da tarde desse mesmo dia aí, a gente deve fazer o sorteio de algumas unidades. Esse sorteio vai ser feito de forma ao vivo, né? Apresentado pelo nosso site, pelo nosso canal, né, do YouTube. E o resultado final, né, do nosso processo seletivo está previsto para o dia 18 de janeiro de 2023. E aí essa data aí é o resultado final de todas as modalidades, tá? Tanto curso técnico quanto graduação e pós-graduação. E para isso, né, e para a gente dar o encaminhamento com esses editais, com esse processo, nós encaminhamos para vocês os editais, para que vocês pudessem, né, dar uma lida, dar uma observada, verificar, fazer as ponderações, corrigir, né, um ou outro equívoco que possa ter passado pela nossa avaliação. E eu encerro aqui a minha apresentação e fico aí à disposição para esclarecer dúvidas, responder as perguntas que vocês acharem necessárias. Tá joia, pessoal? Obrigado mais uma vez pela atenção, e fico aí à disposição de vocês. Perfeito, professor Wilker, né? Muito obrigado pela apresentação, pelo trabalho à frente da diretoria. É um grande desafio, mas eu acho que, né, estamos trilhando aí o melhor caminho possível. Vou abrir aqui para os conselheiros. Professor Leonardo Cabral, com a mão levantada. Fique à vontade, companheiro Leonardo. Boa tarde, Damião, obrigado. Professor Leonardo, né, representante docente aqui do campus Manhuaçu.
Ou o comentário bem pontual, é só que as vagas do campus Manhuaçu, de graduação, estão ao contrário. 28 em agronomia e 25 nos sistemas de informação. A parte que vai ser Fórum SISU, né? O SISU 30%, e lá está invertido. O total de vagas na agronomia é 40, o total de vagas no bacharel de sistema de informação é 35. Então tem que inverter os números lá. Ô, Leonardo, obrigado, cara. Então, só confirma para mim, então. Então, agronomia são 40 vagas, né? Isso total, né? E sistemas de informação são 35. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Wilker. E aí os 70% de agronomia é 28, lá está 25, e o sistema de informação é 25, lá está 28. Deve ser só um erro de digitar o lugar ali. Beleza, combinado. Pode deixar que eu altero aqui, cara. Obrigado aí pelo aviso. Perfeito, Naná. Obrigado aí pelo apontamento. Professora Andréia, representante docente do Campus do Pombo, fica à vontade. Boa tarde a todos. Wilker, eu quero começar parabenizando a equipe pela elaboração dos editais, porque é trabalhoso demais isso. E eu vou percorrer agora alguns editais específicos que eu identifiquei alguns pontos que precisam ser ou discutidos ou melhorados. Eu vou começar pelo de graduação, ok? Beleza, Andréia, pode falar. É que no edital de graduação tem algum momento dele que fala da apresentação de um laudo médico atualizado para pessoas com deficiência. E aí, só que não chegou a especificar o que significa um laudo médico atualizado, assim, qual o limite de dias. E aí, nos outros editais, não tem essa demanda do laudo ser atualizado. Né? Mas acho que poderia ser uma coisa que não só poderia estar presente em todos os editais, porque a situação das pessoas, no caso com deficiência, ela é a mesma, né? Independente do curso, e a gente tentar definir o que seria um período para se considerar que uma coisa está atualizada. Tipo, é um ano, são 6 meses? Eu queria primeiramente saber o que vocês pensam disso. Eu posso responder esse ponto? Claro, por favor. Ô, André, esse atualizado aí provavelmente deve ser algo que deve ter passado despercebido, porque a gente tinha, nos processos anteriores, o pedido de que esse laudo ele fosse atualizado em, no máximo, 12 meses. Tá? Não era no caso da apresentação para atendimento especial, né, porque a gente não tinha prova, mas a gente tinha essa necessidade, né, entre aspas, aí, de comprovação de 12 meses para os candidatos do grupo PCD. E nós vimos que não era interessante a gente colocar que esse laudo precisava ser atualizado dentro desse período, porque nós sabemos, né, que às vezes um candidato que ele tem uma necessidade específica, às vezes ela é irreversível. Então, um laudo de agora, um laudo de 2, 3, 5 anos, ele não faria muita diferença, né, para o candidato, e às vezes a gente estava meio que dificultando um pouco o acesso desse candidato a participar dessa vaga, ou, no caso agora, solicitar o atendimento especial. Então, a gente, na verdade, tirou essa informação de atualizado a, no máximo, 12 meses, e pode ser que nesse edital em específico, essa informação atualizada acabou ficando. Então, na verdade, a nossa ideia inicial era que essa informação não tinha. Então, se os conselheiros, né, concordarem, eu acho que o mais adequado seria a gente caminhar por retirar essa informação atualizada, essa palavra atualizado aí, desse item, no item 5.6, não é? Eu não cheguei a sinalizar por item, mas eu não sinalizei o item, mas sou super de acordo da gente tirar o atualizado. Ah, beleza. Provavelmente foi um esquecimento mesmo, tá? Obrigado aí pela verificação. Aí, como que a gente faz, Damião? A gente bota esse item com os colegas ou eu continuo com os outros posicionamentos?
Então, esse item, acho que a gente pode, né, pode votar. Perdi um pouco, ficou um pouquinho aqui a explicação do Wilker sobre esse ponto, né, do finalzinho ali, do porquê houve a mudança. Vai repetir, por favor? Ô, Daniel, repito, cara. Porque quando a gente tinha esse item para as vagas dos candidatos PCDs, nós verificamos que, na verdade, a gente estava um pouco dificultando o acesso desses candidatos à vaga, porque muitas das vezes a deficiência, né, a necessidade que esse candidato tem, ela é irreversível. Então, assim, um laudo de 2, 3, 5 meses, um laudo de 2, 3, 4, 5 anos atrás, né, não faria muita diferença para a gente. E, às vezes, o fato da gente pedir que esse laudo tivesse que ser atualizado durante 12 meses, por exemplo, a gente sabe que, às vezes, o candidato ele vai ter que achar um médico especialista, isso não é fácil, se ele tiver que recorrer ao sistema único de saúde, às vezes ele vai conseguir marcar para pegar esse laudo, mas aí fora do prazo ele pode perder a vaga, e a gente não encontrou nenhuma questão legal que obrigasse que esse laudo tivesse que ter uma validade de tempo. Então a gente achou que era mais prudente retirar essa necessidade do laudo ser atualizado. Ele tem que apresentar um laudo, né, que comprove o que ele está alegando, mas não necessariamente ele precisaria ser atualizado por determinado período. Só que aí acabou, né, provavelmente nos nossos ajustes de edital, que acabou que essa informação ficou, esse ponto aí atualizado, mas, na verdade, a ideia seria retirar essa informação aí, deixar só anexando laudo médico, independente do prazo. Perfeito. Eu lembro dessa discussão. Então, a proposta é manter simplesmente o laudo médico, né, retificando nesse edital específico que a Andréa traz, ou trazer novamente a questão do atualizado e especificando ali o prazo mínimo da emissão do laudo. Essa é a proposta de votação, André? Não, na verdade, não é nem votação. Eu só tinha percebido que estava diferente dos demais, que só esse pediu atualizado, e se for atualizado, nós teríamos que definir qual é um prazo correto para se chamar de atualizado. Mas eu sou super de acordo com a ideia de não usar a palavra atualizado. Entendo que deficiências, às vezes a pessoa até nasceu com ela, então não há realmente necessidade de ficar com laudos atualizando direto. Então, assim, por mim, se quiser só tirar a palavra, já está perfeito. Aí eu não sei se precisa de uma votação para isso. Não, perfeito. Eu acho que não, né? Se não tiver alguma defesa contrária, pessoal, para manter, mas essa é uma discussão, né, foi feita aqui no âmbito da COPESE, e a ideia é realmente essa, né? Esse tipo de situação, né, de condição física, ela não se altera ao longo do tempo, então não há porquê, né, pedir um laudo atualizado. Alguém tem alguma defesa contrária a essa retificação, pessoal? Zé Emílio já deu de acordo, né, um pouquinho antes. Fausto também ok. Ô, Damião, pode falar, Fausto. Só para rechaçar a ideia da Andréia, eu também tinha visto, eu acho que foi numa minuta de curso FIC, alguma coisa, que o laudo tinha que ter 90 dias. E aí, no caso, se você ler o artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz que a pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial com interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, nesse caso, quem vai ter que verificar se essa condição ela é de longo prazo ou permanente seria a junta médica. Então, no caso, não cabe a gente cobrar um laudo atualizado, porque só pelo CID, mesmo que o laudo é um laudo mais antigo, a junta médica consegue dar esse parecer, né, de deferimento ou indeferimento da escritura, que através do CID ela pode ver se aquela deficiência
pode cessar ao longo do tempo, né? E aí, no caso, se o laudo for muito antigo, cabe à própria junta médica, não, traz um laudo atualizado, porque através desse dá para ver que durante o tempo a deficiência pode ser cessada. Então, no caso, não caberia a cobrança, né, de um laudo atualizado em si. Exatamente, Rafael. Essa é a ideia mesmo, né? Nesse edital específico, a palavra, né, esse pedido do laudo atualizado passou batido, como o Wilker mesmo trouxe. Então, todo mundo concorda que basta, né, essa retificação com a retirada da necessidade do laudo atualizado? Perfeito, pessoal. Então, né, pode fazer a retificação, professor, e a gente continua. Os próximos que estavam escritos, né? A André tem mais considerações, de André? Isso que eu ia falar, André, acho que tem mais, Damião. Eu tenho várias, assim, se acontecer de vencer o meu tempo, eu me inscrevo de novo. Ou se quiser marcar o tempo, eu não sei o que vocês preferem. Não, pode ir caminhando. Tá. Lá no item 6.7, está escrito que a pessoa pode apresentar facultativamente o comprovante de inscrição, isso é lá no momento de realização das provas. Eu fico pensando assim, na parte operacional de aplicar essas provas, e me desagrada um pouco essa ideia de um edital trazer elementos facultativos. Eu penso que os procedimentos eles precisam ficar assim muito, muito claros. Então, ou coloca como obrigatório a apresentação do comprovante junto com o documento de identidade, ou não pede. A identidade eu já sei que é, né, a identidade com foto e tal, isso a gente sabe que precisa. Mas no caso do comprovante, esse facultativo, eu não vejo muito sentido, assim, acho que poderia ou tirar ou então colocar obrigatório para todos. Senão fica uma diferença de procedimentos lá na hora das pessoas entrarem para as salas para poder fazer as provas, eu acho que desnecessário. Entendi. Deixa eu te explicar o porquê que geralmente coloca esse ponto aí. Isso, né? Só lembrando, esse edital, ele é um modelo semelhante ao que a gente usava, tá, Andréia, até o 2020/1. Então, muitos desses pontos aí já são pontos que já eram padronizados dentro, né, do nosso processo com prova. Por que geralmente, às vezes, coloca ali o comprovante? Porque, às vezes, se o candidato chegar no dia da prova lá só com o documento de identidade, ele consegue fazer, mas, às vezes, para ele achar o local de prova dele, às vezes, para a gente direcionar esse candidato dentro do local, principalmente no campus grande, né, igual a gente pode pegar até o exemplo de Rio Pomba. Às vezes fica difícil só com o documento de identidade. Ele consegue adentrar o local de prova? Consegue. Às vezes você achar até para ajudar ele ali durante o dia, fica mais complicado. E se ele levar o comprovante, fica mais fácil de a gente conseguir que ele encontre o local de prova. Por outro lado, assim, para a gente, em termos de aplicação, para ele adentrar o local, o comprovante ele vai ter as mesmas informações que vão estar ou na lista de porta, né, do candidato, vão estar na lista de sala dele, ou vão estar no documento que ele vai apresentar. Então, assim, eu acho que talvez a gente colocar como obrigatório ele ter que apresentar isso, pode ser que a gente vai ter vários candidatos que vão esquecer dessa documentação, e às vezes por uma questão meramente burocrática ali da aplicação, pode ser que a gente impeça que ele faça a prova. Não sei se é o mais adequado. Mas, assim, isso é uma opinião, né, pessoal, é o que o pessoal geralmente argumenta da questão da facultatividade dessa documentação. É que, assim, para fazer prova, ela não é essencial, mas, às vezes, para auxiliar o candidato ali no dia da prova, geralmente ela é importante, principalmente nos campi maiores.
Então, por isso que se coloca facultativo, tá? Não sei se deu para entender. Acho que a Rosana também comentou no chat aqui que, como aplicadora, né, ela queria colocar o ponto dela. Rosana, se você quiser complementar também, pode ficar à vontade. Ô, Wilker, sua explicação ficou perfeita. É exatamente isso. Não dá para. Eu acho que não vale a pena tornar obrigatório por causa de tudo que você falou. E é facultativo porque ajuda pra caramba um candidato perdido, né? Porque, assim, às vezes são vários candidatos que estão um pouco perdidos, e se desses 10 candidatos, 6 estiverem com esse documento em mãos, ajuda, né? Agora, se a gente tiver que localizar um por um os 10, descobrir a sala dele pelas outras formas, né, de encontrar lá normalmente na sala de gestão do processo seletivo, atrasa um pouquinho. Eu considero, né, é óbvio que a gente pode ouvir os colegas, mas eu considero que está adequado, assim, por facultativo. Se a pessoa for mais cuidadosa, quiser levar, ajuda. Mas se não quiser, ela permite-se, né, que ele faça a prova. Porque se a gente coloca obrigatório, se ele não levar, ele está fora. Perfeito, Wilker. Perfeito, professora Rosana, né? As explicações. O professor André já coloca aqui no chat, né, que já entendeu a explicação, concorda com a forma atual do texto. Então, podemos seguir, professor André, pode continuar aí a fazer os próximos apontamentos. Obrigada. Lá no item 6.13, fala sobre a questão da pessoa tirar a bateria do celular, ou desativar alarmes. Aí eu fico pensando que, por mais que esteja escrito que se o celular emitir algum som, a pessoa será desclassificada, eu gosto muito dessa ideia assim, de eliminar problema pela raiz. Assim. Eu acho que deveria colocar no edital, tirar a bateria do aparelho, porque daí sem bateria, ele realmente não vai ter esse tipo de possibilidade de problema, porque alguma pessoa pode querer fazer tumulto lá na hora da prova, falar, mas eu desliguei, eu achei que era assim que funcionava, não sei o quê. Então, acho que se a gente corta pela raiz a possibilidade de problema, colocando que é para tirar a bateria, que até onde eu sei, acho que nenhum celular funciona sem bateria, não, né? Ele não vai fazer nenhum barulho, né? Andréia, o problema, eu até comentei que vi que alguns colegas colocaram ali, o problema é que tem alguns aparelhos que você não consegue retirar a bateria, entendeu? Você não consegue abrir para tirar. É por isso que a gente coloca para desligar. Eu concordo com o ponto que você colocou, mas aí é uma questão do dispositivo mesmo. A gente não consegue seguir nesse sentido. O Pedro está falando, alguns não, né? A maioria, né? Os aparelhos mais novos, realmente, a maioria você não consegue tirar a bateria. Ah, tá, não, disso eu não sei, não entendo muita coisa de celular, não. Mas então, tudo bem, se existe essa impossibilidade técnica, então não há o que falar, né? Beleza. Sobre o item 6.17, eu assinalo só um erro de digitação, é que está escrito assinatura ata, é a assinatura da ata. Beleza, André, eu vi aqui, 6.17, né? Sim. Da ata, beleza. Aí agora, lá no edital de cursos técnicos, concomitantes e subsequentes, na página 45, está sendo feita a menção ao curso Multicamp de Segurança do Trabalho, EAD, sendo que, por enquanto, esse trâmite não pôde prosseguir com o EAD, a oferta foi negada, e a princípio, né, porque vai ter que ter uma nova submissão à CAC, então tem que tirar isso do edital, porque tem um asterisco lá que está sinalizando que é Multicamp e EAD. É no quadro de vagas, não é, Andréia? Isso, acho que é logo acima do quadro de vagas. Você consegue me falar, porque o documento que eu tenho aqui, ele é diferente do de vocês. Você consegue me falar qual quadro que é? Porque eu acho que a gente já até viu essa questão, só que a gente viu depois de encaminhar isso para o Conselho.
Entendi. Peraí que eu estou procurando aqui, então, que o documento é bem extenso. Deixa eu achar a página aqui brevemente. Até sinalizei em amarelo para ficar mais fácil. É aqui... Bom, está logo abaixo do quadro de vagas de Rio Pomba e antes do quadro de vagas de Santos Dumont. Para mim, aqui aparece como página 45 do documento. Qual que é o número do quadro? É o quadro 12, não é? Isso, depois do quadro 12, exatamente. Isso, a gente já tinha até observado esse ponto aqui já. Ah, tá. Não, então perfeito. Iniciou a construção desse edital, ainda estava, né, a discussão se o curso iria, né, seguir ou não. Aí, tanto que você pode ver que a gente retirou o curso, mas aí esse ponto acabou ficando, mas a gente já ajustou aqui isso no quadro 12 já, tá? Obrigado. Tá ótimo. Tá, eu que agradeço. Lá no edital do mestrado em zootecnia, para mim aqui ele aparece na página 300, é o quadro 1. Lá aparece a descrição do público-alvo, ela está repetida 4 vezes para cada uma das linhas de pesquisa do mestrado. E como essa descrição é idêntica, não importa a linha, eu sugiro mesclar essas linhas da coluna e colocar o texto só uma vez, porque ele tirou a formatação do quadro todo, ficou bem esquisito. Entendi. Eu não tenho nenhum empecilho em fazer isso, não. Eu não sei se o Denis está aqui, que é o Denis que geralmente encaminha esses editais para os coordenadores de pós, e os coordenadores encaminham para ele essas modificações. Mas eu concordo com você, acho que se a informação está se repetindo, eu não vejo problema em mesclar elas também, não, e deixar de uma vez só. O quadro vai diminuir, acho que a informação acho que vai ficar mais clara, né, para o candidato. Aí eu vou só confirmar com ele se não teria nenhum impedimento, tá? E aí, se não tiver, eu procedo aqui com o ajuste. Tá, ok. Agradeço. Eu agora só tenho mais 2 considerações. Essas 2 são a respeito dos editais em geral. Não estou especificando um edital, não. Sim. Que não é apresentada uma segunda opção de cursos. No caso, como a gente tem algumas cidades que têm o mesmo curso, não é apresentada uma segunda opção para o candidato, o que desfavorece a mobilidade, o fortalecimento institucional. E, em especial, isso seria muito interessante para os campi localizados em cidades menores. Imagina, por exemplo, né, vamos chutar aqui, imagina que o curso de bacharelado em administração lá de Barbacena tenha excedente de candidatos e que o nosso aqui não se complete. Nunca aconteceu do nosso não completar, mas é só como um exemplo hipotético, o candidato poderia ter a opção de fazer o curso aqui, ou talvez até de escolher um outro curso, né, dentro do cardápio, digamos assim, né, do IF Sudeste. Acho que isso seria muito interessante e precisamos trabalhar nessa linha. André, concordo com você, e eu até tinha anotado uma coisa aqui que é fora dos editais para falar, que foi, se eu não me engano, João Manuel, você me corrige, mas eu acho que quando a gente comentou, estava na discussão dos métodos de seleção, até no próprio Conselho Superior, acho que o José Manuel até teve uma fala bem semelhante a essa sua, ou Andréia. E eu até anotei aqui que na época eu comentei com ele, né, que a gente está dentro aqui da COPESE, junto com o pessoal da TIC, desculpa, pessoal, o Igor pode até, né, nos ajudar também nessa questão. A gente está com um edital de estagiários aberto dentro da instituição, que nós estamos fazendo a contratação de 2 estagiários para trabalhar especificamente num novo sistema do processo seletivo, né? O Igor até colocou ali o SISCOPES versão 2, para contemplar diversas questões que a gente acredita que são importantes para o nosso processo
e hoje a gente acaba não conseguindo fazer por causa de algumas limitações que nós temos no nosso sistema de inscrição. Então, essa é uma delas, né? A questão de a gente ter uma segunda opção de curso, eu acho extremamente válido por causa desses e de outros pontos, né? Que a gente tem de entendimento. Então, a gente está trabalhando aqui para o desenvolvimento de um novo sistema de processo seletivo. Seleção dos estagiários, se não me engano, deve finalizar por agora, final de setembro, início de outubro, e aí a gente já vai começar com esse desenvolvimento. O Igor até colocou muito bem ali, a gente já iniciou, né, já fizemos um levantamento de requisitos do que a gente precisa de ter no sistema novo para contemplar não só essa, mas N outras questões que a gente identifica, né, de problemas no nossos sistemas, e estamos caminhando com isso, né, para que na hora que o candidato for fazer a solicitação lá da inscrição dele, ele poder ter uma segunda opção de curso, seja uma segunda opção de curso no mesmo campus, seja uma opção de curso igual ao que ele está fazendo nesse campus, mas em um campus diferente, ou seja, ele poder fazer esse ajuste, né? Hoje a gente não consegue permitir isso no nosso edital de início por causa, né, dessas limitações. Só que nós temos uma etapa no nosso edital, que é a etapa da lista de espera, que é o quê? Após a chamada, né? Após a chamada, o candidato que ele não foi contemplado inicialmente, ele pode se candidatar para vagas de cursos da mesma unidade ou de unidades diferentes, seja cursos na mesma área, seja cursos em áreas diferentes, ou seja, é uma maneira da gente, não resolve 100% do problema, mas dá a possibilidade de um candidato, né, pegando esses exemplos que você comentou, o candidato que às vezes ele ficou como excedente em Barbacena, ele poder lá na lista de espera se candidatar para o mesmo curso lá em Rio Pomba, ou vice-versa. Então, assim, a gente inicialmente não consegue fazer isso via sistema, por enquanto, a gente espera que daqui a, quem sabe, um ano e meio, a gente tenha isso resolvido, mas existe, né, essa alternativa da lista de espera, que possibilita que o candidato consiga migrar, tá, o André? Mas é algo assim que está na nossa expectativa aqui de que se resolva brevemente, tá? Agradeço pela explicação, torço para que realmente isso aconteça brevemente, porque essa alternativa que você apresentou, ela é importante, mas realmente ela não atinge a todo mundo, tanto quanto atingiria se o próprio sistema já permitisse isso. Porque daí, nesse desenrolar de tempo, né, então, enquanto vão acontecendo essas chamadas para matrícula e tal, as pessoas também já vão se ajeitando em outras instituições, né? Então, ajuda, mas realmente não resolve. Então, espero que o sistema nos permita essa mobilidade, que acho que contribui muito com o fortalecimento institucional, o mais breve possível. Aí eu tenho agora só mais uma sugestão, uma dúvida, na verdade, e aí posso ter, como o documento é muito extenso, posso não ter encontrado, mas assim, me parece que não há nenhum parágrafo nos editais informando se o candidato vai escolher o local da prova no ato da inscrição, porque seria importante. Aí eu não sei também se é uma questão que o sistema permite hoje, mas seria importante ter esse campo para preenchimento no sistema e constar no edital, para ele poder escolher onde ele vai fazer a prova. Entendi, André. Inicialmente, a proposta inicial nossa, até por ser um retorno das atividades com prova, era de que o local de prova do candidato seria o local onde ele manifestou interesse na vaga, entendeu? Por isso que a gente não inseriu essa possibilidade dele escolher, ou seja, a partir do momento que ele optou por uma vaga, às vezes em Juiz de Fora, o local de prova dele é Juiz de Fora. Se ele optou por uma vaga em São João del Rei, o local de prova dele é em São João del Rei.
Então, inicialmente, a nossa previsão era de caminhar nesse sentido, entendeu? Por isso que a gente não colocou essa informação do edital, que ficaria, né, subentendida, a não ser que, mesmo dessa forma, né, se vocês acharem interessante, a gente pode reforçar isso, né? O local de prova do candidato é o local onde ele escolheu a vaga, mas a gente inicialmente não pensou em fazer esse ajuste. Eu acho que é uma boa reforçar, assim, para não gerar nem sequer possibilidade de interpretação confusa por parte do candidato. Entendi. Eu anotei aqui, eu vou ver se eu coloco algum item. Vou ver se eu coloco algum item reforçando esse ponto. Bom, no mais, eu agradeço pela paciência de todos aí. Eu estou falando há um tempão, mas eu encerro aqui as minhas contribuições em relação aos editais a princípio. André, obrigado. Eu que agradeço aí as colocações, né, as correções aí que você fez. Obrigado aí pela contribuição de sempre. Obrigado, professor André, né, pelas contribuições também. Importante, né, essa leitura, esse cuidado aos editais. Óbvio, né, quanto mais pessoas lerem, puderem sugerir, apontar, melhor é. Né, é um documento que a instituição precisa, né, e, evidentemente, as contribuições só vêm para enriquecer. Estão inscritos aí o professor Leonardo, representante docente do campus Manhuaçu. Não sei se o professor Leonardo está realmente inscrito novamente, ou não abaixou a mão. Pode, fica à vontade, professor. Perfeito, professor. Né? O ARNP, a gente, acostumado com o MIT, né? Essa funcionalidade de abaixar a mão automaticamente nos deixa aí com essa característica. Colega Mônica, representante do campus Rio Pomba. Fica à vontade, Mônica. Uma boa tarde a todos. Mônica Bom Tempo, representante TAI do campus Rio Pomba, e também, né, parceira do Wilker, né, Wilker, nos processos seletivos. E demais, aí, Mônica. então, assim, até passou um pouco. Antes de falar lá no momento da Andréia, eu queria só comentar essa questão Wilker, da questão da aplicação de provas. Isso eu percebi isso no edital, mas aí, como a gente ia ter a reunião aqui, eu achei melhor comentar isso hoje. Sempre funcionou muito bem a oportunidade do candidato fazer a prova, desde que seja na mesma modalidade, no campus diferente. A gente aqui sempre teve candidatos fazendo prova, inclusive para o integrado em Barbacena, Juiz de Fora. Sempre tivemos candidatos fazendo prova aqui para Juiz de Fora, para São João del Rei. E, assim, sempre não tivemos problema, isso sempre aconteceu muito bem. Então, assim, é só a minha opinião, se de repente a gente pudesse facilitar e dar oportunidade para o candidato ele fazer a prova mais próximo de casa. Às vezes a facilidade, às vezes é alguém aqui próximo, mas ele quer fazer prova lá para Juiz de Fora. Então, assim, o gasto dele fazer a prova aqui vai ser menor. Então, são N fatores, né? Então, assim, se a gente pudesse rever essa questão de dar oportunidade para o candidato escolher o campus que ele quer fazer a prova, isso ajudaria muito, eu acho. E uma outra questão que eu queria comentar sobre o pedido de apresentação do comprovante definitivo, de estar como facultativo lá no edital. Eu vou ser muito sincera, assim, eu acho que o edital ele tem que estar bem afinado, estar bem fechadinho, porque eu sempre digo isso para todo mundo, inclusive na hora de orientar o pessoal para aplicação. Se a gente segue o edital, que é o nosso suporte, ele estando bem fechado, a gente não corre risco de errar em momento algum. A questão de colocar facultativo, eu acho que fica meio
frágil, vamos dizer assim, tá? Eu estou colocando assim, eu estou me reportando lá para o dia da prova, para o dia da aplicação da prova, que é um dia assim mais complicado. Por exemplo, os alunos os candidatos que vêm para o integrado são alunos muito novos, inexperientes, muitas vezes é a primeira vez que eles vão fazer um processo seletivo. E aí eles chegam muito perdidos. Então, se eles estão com o comprovante na mão, isso facilita muito para a gente, inclusive, localizar onde eles devem fazer a prova. O campus Rio Pomba ele é grande, mas no integrado a gente ainda consegue concentrar as salas no prédio central, que nós temos 15 salas, a gente consegue concentrar ali, mas ele chega muito perdido. E acontece também, na hora da prova da graduação, nós já recebemos candidatos lá que iam fazer a prova no integrado e fizeram confusão, e quando a gente tinha um concomitante, eles vão para lá, eles se perdem, faz aquela confusão, troca os horários. Então, assim, se o comprovante estiver com ele, eu acho que isso ajuda muito para a gente. Evita, inclusive, de alguém chegar e falar, eu vou fazer a prova, ele está com o documento de identidade, e dependendo do documento, às vezes não está tão fácil de verificar, né, a pessoa, se a fila às vezes está grande, começa a formar a fila. Se ele está com o comprovante, é mais fácil a gente direcionar para as salas, a gente faz um mural lá com todas as salas para o candidato localizar, mas a gente ainda tem muitos candidatos, e não só para o integrado, sabe? Até mesmo de pós-graduação, às vezes, que chegam muito perdidos. Então, assim, é uma opinião da gente, de repente, manter o comprovante. Até mesmo porque, inclusive, em processos seletivos até de professor substituto, no edital é exigido a apresentação do comprovante definitivo para ele fazer a prova. Então, eu não vejo problema da gente manter a obrigatoriedade da apresentação do comprovante definitivo, né? Mesmo que ele esteja com ele digital, mas isso facilita muito para a gente identificar o candidato. E a gente vê em outros processos seletivos, Enem, por exemplo, que o candidato também tem que portar o comprovante definitivo. Isso ajuda muito, tá? Então, assim, só mesmo uma colaboração, uma observação nessas questões quando a gente leva lá para a prática, tá bom? Obrigada. Mônica, obrigado, né, pela contribuição. Só comentando, eu vou verificar a questão do local de prova, né? Eu vou verificar aqui, tá? Assim, se a gente não tiver nenhum problema em relação ao candidato poder selecionar, né, outro local para fazer a prova, a gente especifica isso no edital, tá? Assim, não vejo problema, não. Vou só consultar aqui internamente como que é esse procedimento, tá? E aí, independente de permitir ou não, eu acato aí a sugestão da Andréa de reforçar, né, que ele vai poder escolher um dos locais de prova da mesma modalidade, ou que ele, né, vai ter que optar por fazer a prova no local que escolheu. Com relação à questão do comprovante, eu entendo a questão de que realmente, para a gente, no dia da prova, né, eu já apliquei prova algumas vezes lá no campus, ele ajuda demais mesmo na organização, né, eu cheguei até a comentar esse ponto, a Rosana, né, complementou, você colocou aí também. A minha preocupação é só a seguinte, que eu acho que o que a gente tem que pesar na balança é o quê? O candidato não chegou com comprovante. A gente realmente vai impedir que ele faça a prova? Acho que esse é o ponto. Que o comprovante é importante, né, que ele ajuda a gente em N questões, acho que para quem trabalhou no processo sabe da importância dele. A minha preocupação é só essa. Eu vou realmente impedir o candidato de fazer, se ele não levar o comprovante, sendo que eu consigo resolver esse problema do comprovante? Então, esse eu acho que é um ponto da gente discutir. E outro, a minha preocupação, a gente sabe, né, a gente brincou antes, né, que a gente está no processo aí há bastante tempo, a gente sabe que é difícil do candidato ele ler o edital, né? Então, muitas das vezes, ele não vai ler esse ponto aí do comprovante de que é obrigatório. Ele vai ver
o dia da prova, vai lá e às vezes vai esquecer. Às vezes a gente fala assim, pô, mas será que ele vai esquecer? A gente vê cada coisa que os candidatos, né, acabam esquecendo durante o período de inscrição ou de matrícula, que para ele não ver esse ponto no edital é algo que eu acredito que vai ser comum acontecer. Então, acho que por mais que a gente coloque em vários pontos, a gente tem que estar preparado que vão acontecer casos que o candidato não vai apresentar. E aí, o nosso procedimento vai ser não deixar ele fazer a prova? É igual o Zé Emílio colocou ali, né? Concordo com a organização, e a questão do comprovante ela pode ser resolvida, né? Assim, pela comissão da COPES. Né? Posso olhar onde que o candidato está alocado, se ele esqueceu, eu olho pelo documento. A minha preocupação é essa, é esse ponto, entendeu? Eu, em questão de opinião, né, aí mais uma opinião pessoal, eu acho que a gente tem que pesar isso, né? A gente vai realmente impedir ou não? Eu acho que se a gente consegue resolver o problema, eu acho que a gente tem que tentar permitir que o candidato faça. Mas aí, assim, aí é uma opinião pessoal, tá? Mas fica aí a critério, né? Se o pessoal achar que deve ter obrigatoriedade ou não, a gente vai proceder de acordo com o que o conselho deliberar. Joia. Perfeito, professor Wilker. Mônica, fica à vontade. Não, é só para fechar mesmo. O Wilker, eu vou conversar com a coordenação aqui. Eu vou orientar a coordenação melhor, né? Sobre isso, né? Eu estou brincando, né? Que eu vou falar com a coordenação. Mas é porque eu fico preocupada realmente da gente perder candidatos, né? E, assim, é a questão da logística mesmo, sabe, gente? Imagina, assim, o horário da chegada, por exemplo, no integrado, vem muitos pais junto, então, assim, é muita gente, né? É muito tumulto, então a gente fica preocupado de agilizar o trabalho, não deixar que ninguém entre. Normalmente a gente monta um esquema que só entra no prédio quem vai fazer a prova, a gente não deixa outras pessoas entrarem, sabe? Então, assim, é questão mesmo da logística para as coisas funcionarem bem, mas entendo que a gente perde candidatos, eu fico preocupada, eu fico muito preocupada com esse lado também. Então, assim, a gente tem que fazer um equilíbrio, tá? Mas se a maioria concordar, a gente mantém o facultativo e vamos que vamos. Eu falo com a coordenação aqui, tá, Wilker? Tranquilo. Ô, Mônica, uma coisa que, né, eu estou pensando aqui em questões que a gente pode fazer para facilitar. Realmente esse ponto de procurar, né, ajudar, isso demanda, né, um tempo bem grande. E aí o que a gente pode colocar, né, se os conselhos, não sei nem se eu posso sugerir alguma coisa, né, no conselho, mas assim, o que a gente pode colocar é o seguinte: a gente tem a previsão do início das provas e de fechamento dos portões no mesmo horário, né? Por exemplo, no período seja da graduação ou do integrado. Né? O fechamento dos portões está às 14 ou às 8 e o início das provas às 14 e às 8. O que a gente pode fazer para, às vezes, tentar melhorar esse ponto é tipo assim, a prova está marcada para as 14 horas, então o fechamento dos portões é 15 para as 2, né? 13h45, a mesma coisa no período da manhã, a prova é às 8, fechamento dos portões é às 7h45, que aí esse tempo de 15 minutos aí, talvez dê para fazer, né, esses ajustes nos locais e não prejudique o candidato a iniciar a prova. É um ponto, né, a ser colocado, né, não sei se é válido, para tentar amenizar um pouco esse problema, né, da confusão que pode dar, principalmente no início aí da aplicação. Mas, isso enfim, é verdade, Will, que isso acontece, por exemplo, porque os portões fecham às 8 horas e as provas, né, o sinal 8 horas. Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o início da prova e o fechamento do portão. Então, de repente, uma coisa para né, os outros demais conselheiros, né, pensarem nessa sugestão, que de repente isso ajudaria, né, fechar um pouco antes, porque são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E sempre tem aquele que chega
8 horas em ponto, você está fechando a porta. Aqui, de vez em quando, acontece de você fechar a porta e a pessoa fica batendo lá, querendo entrar, e você não deixa. Então, assim, são coisas que a gente vai melhorando a cada processo mesmo, e a gente vai observando, né? Então, assim, é uma preocupação, mas é para melhorar sempre, né, o atendimento ao público, o atendimento para que o nosso processo aconteça realmente da melhor maneira, sem problemas, né, com total transparência em qualquer atividade. Perfeito. Obrigado aí, então, pelas colocações, Mônica, Wilker, ajustes. Professor Zé Emílio, representante docente do campus Barbacena, à vontade. Boa tarde a todos. José Emílio. Eu só como contribuição, né, por ter participado aí por muito tempo também, tanto em aplicação dessas provas, né, eu acho que o fechamento do portão, ele ser assim, 15 para as 8, eu acho que é uma coisa um pouco difícil. Talvez tem que ser horário fechado, tipo assim, fechamento é às 8, fechamento será às 2 e assim vai. Porque colocar 15 para as 8, esse 15 para as 8 pode atrapalhar, eu acredito que é logística mesmo, para as pessoas entenderem. Eu acho que fechando o portão, por exemplo, 8 horas, 8h10 início das provas, ou então a tolerância para chegar dentro de sala, mais 10 minutos, alguma coisa assim. Porque eu imagino que isso cria uma confusão, e assim, por participar, né, de muitos processos seletivos, acredito que os colegas que também já tiveram oportunidade, eu acho que o fechamento em horários redondos, vou dizer, 8 horas, meio-dia, 2 horas, coisas desse tipo aí, que vai funcionar. Aí lá dentro, nessa logística, a gente resolve naquele treinamento que a gente sempre faz, junto. Professor Zé Emílio, parece que está travando aqui para a gente. Eu peço desculpa porque está travando mesmo, aqui a internet está muito ruim hoje. Mas é só para dizer isso, horários fechados mesmo. 8 horas, fechou o portão, 14 horas fechou o portão. E lá dentro, essa logística, a gente organiza ela. Obrigado. Ô, José Emílio, obrigado pela contribuição. Pode ser sim. Acho que se pode. Não, eu comentei de fechar mais cedo, mas a gente pode fazer o processo inverso também, né? Às vezes fecha o portão às 8 horas e deixa o início para as 8h15. Mas eu digo assim, eu acho que isso pode ser passado, né, no treinamento que a gente faz com o pessoal, mas eu acho que é importante a gente deixar fixado no edital, né, início de prova, para que aí todo mundo começa, né, no mesmo horário, a gente deixar fechado esses horários, até para o candidato não questionar, né, que, mas lá estava falando que começava 8 horas, começou 8h15. Então, assim, a ideia é só dar esse tempinho, né, a mais entre o fechamento do portão e o início das provas para essas situações, né, de exceção que a gente comentou aqui, a gente ter um tempinho para resolver e não prejudicar não só o candidato que às vezes não entregou o comprovante, ou até mesmo aquele que já chegou e já está dentro da sala de prova, e aí vai chegar candidato com ele já fazendo. Então, assim, é só a gente ter para a gente ter esse tempinho mesmo. Perfeito, professor Wilker. Alguma sugestão contrária, pessoal, a esse acerto, né? De se fechar os portões, limitar o horário de entrada dentro do horário fechado e aí jogar o início das provas 15 minutinhos depois? Todos estiverem de acordo, né? Podem se manifestar no chat, por favor. O Wilker está tranquilo, não, de fazer esse ajuste? Tranquilo. Pessoal, mais alguma sugestão, mais algum apontamento? Tem mais ninguém inscrito para fala? Bom,
Então, a gente agradece, né, mais uma vez, o professor Wilker, toda a equipe, né, que tem trabalhado no processo seletivo, não só da PROEM, mas da PROPI, de todos os campi, né? Processo seletivo pessoal, não só dessas pró-reitorias finalísticas, né? Mas as outras pró-reitorias também contribuem muito, a diretoria de apoio ao discente na organização das bancas, de identificação, análise de renda, análise dos estudantes, né, com deficiência, a gestão de pessoas na organização dos pagamentos, das gratificações de encargo de curso, concurso, enfim. O processo seletivo é um processo que integra a nossa instituição, porque realmente envolve quase todos os segmentos, né, os colegas docentes que agora voltam, né, a trabalhar na elaboração das questões, das provas, enfim. Gostaria de fazer esse agradecimento a todos os nossos servidores envolvidos, né, especialmente aí na pessoa do professor Will. Então, muito obrigado, professor Will. Né, se quiser fazer alguma consideração adicional, fique à vontade. Daniel, obrigado, né? Obrigado aí aos conselheiros e as conselheiras, Conselho Superior, né? Agradecer novamente, né, o apoio de sempre, né, do professor Damião, na Pró-Reitoria de Ensino, né, da equipe aqui da Diretoria de Processos Seletivos, o Sandro, que ingressou junto com a gente, agradecer a Dirém, né, Silvinho, Maritza, Luana, Dirade, Aurora, Diogo, Fábio, Luísa, agradecer a todo mundo que, né, contribui para a gente chegar nesses editais, a Margarete. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né, que a gente faz aí para tentar, a cada processo que passa, né, a gente ir ajustando os pontos que ficaram pendentes, melhorando aquilo que, né, não funcionou muito bem. E qualquer coisa, né, que a gente puder fazer para melhorar, a gente está aberto aí às sugestões, né, de todos os colegas aí da instituição. Tá? Então, só agradecer a todo mundo aí que tem sempre ajudado a gente nessas demandas aqui. Muito obrigado, professor. Então, e aí a gente pode, né, pessoal, lançar a nossa enquete para aprovação, né, dos editais do processo seletivo 2023-1. Deixa eu passar para a gente, por favor. Eliane, à vontade. Enquete lançada. Os colegas conselheiros podem votar, por favor, na aprovação dos editais. Daniel, enquanto o pessoal vai aprovando, né, só esqueci uma falha minha, agradecer aos campi também, né, principalmente as equipes aí que trabalham diretamente com a gente, né, os coordenadores, os apoios dos campos, seja da COPESE, seja da divulgação, que assim, tem dado um suporte fantástico para a gente aqui, que também fazem parte aí todo esse trabalho aí e tem ajudado bastante a gente melhorar o nosso processo também. Acho que a Mônica, né, está representando eles aqui, né, a Mônica coordenadora aí de Rio Pomba, então agradecer também a todos os coordenadores aí dos campi que estão firme e forte com a gente aí a cada processo. Perfeito, professor Wilker. Muito obrigado aos colegas conselheiros, né? Os editais estão aprovados, 100%, né? Unanimidade aí dos colegas votantes, 26 votos a favor da aprovação, né? Nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Mais uma vez, parabéns, né? Colega Wilker, muito obrigado pela apresentação e pelo trabalho. Pessoal, então, dando continuidade à nossa reunião, a gente passa agora a pauta de ordem 6, né, que é a apresentação e aprovação da adesão
ao Programa de Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, o PROEF, pelo campus Rio Pombo. Quem vai fazer essa apresentação para a gente é o professor Matheus Santos Cerqueira. Professor Matheus, fica à vontade, a palavra é sua. Boa tarde, meu amigo Damião, boa tarde aos amigos aí do Instituto Federal. Libera aqui para mim, Damião, para eu colocar a apresentação. Um momento. Ok. Tá ok, Matheus? Fica à vontade. Já visualizam aí? Sim. Sim, ótimo, obrigado. Vai me dando feedback aí, por favor. Colegas, vou começar a apresentação então da proposta de adesão ao PROEF, que é um programa de mestrado em rede em educação física escolar. A submissão via Instituto Federal Sudeste de Minas. Estou aqui no campus Rio Pombo, no Departamento Acadêmico de Educação, e no Núcleo de Educação Física, Matheus Cerqueira, professor de Educação Física, participei da escrita da submissão dessa proposta. Passou o slide aí, Damião? Passou sim, Matheus, perfeito. Ok, só para confirmar aqui. Então, o PROEF, esse programa de mestrado, ele faz parte integrante do PROEB, que é um programa maior de uma rede de programas de mestrado profissional para professores de rede pública da educação básica. Ele tem o objetivo aí de formar professores, esses professores de escolas estaduais, municipais, na pós-graduação estricto sensu. E os programas aí do PROEB, eles são realizados, né, por instituições de ensino superior ou em rede de instituições associadas, que é o caso do PROEF. Então, o PROEB tem diversos cursos, são 12 cursos de formação de professores de educação básica. Tem o Prof. Mate para matemática, Prof. Letras, Artes, Prof. Geo para geografia, biologia, Prof. Qui para química, educação inclusiva, sociologia, filosofia, física, história e o PROEF, que é o programa para educação física escolar. Então, são vários cursos e ele é mais um desses cursos. O PROEF é um curso presencial no modelo híbrido nacional. Ele é coordenado pela Unesp, iniciou em 2018 com 11 instituições de diversas regiões do Brasil. Ano passado abriu um edital de adesão de novas instituições. Então, mais 7 instituições aderiram ao programa. O Instituto Federal concorreu a esse edital, não foi aprovado no primeiro momento. E aí, esse ano, a Unesp consultou se ainda teria interesse em adesão ao programa. Manifestamos interesse, então a expectativa é que para o ano que vem sejam aí 24 instituições aderidas ao PROEF. E o perfil docente, pesquisador experientes em educação física escolar, comprometidos com a formação continuada, tem que atuar num curso de licenciatura em educação física, que é o caso do campus Rio Pombo. Os docentes, como já foi dito, é um programa voltado para professores da educação básica de escola pública, então escolas municipais, federais, estaduais, e o professor vem, participa do curso, traz o problema dele específico da escola e a gente busca soluções para impactar, para resolver esse problema, especificamente para o contexto que os professores atuam. Do total de alunos, 30% deles recebem bolsas. Ano passado foi um total de 72 alunos. A área de concentração, então, é a educação física escolar, com 3 linhas de pesquisa: educação infantil e o ensino fundamental 1, nos primeiros anos, ensino fundamental nos anos finais e o ensino médio. Matheus, sim? Desculpa interromper, eu peço desculpas mesmo, mas eu consegui agora a chave de transmissão e eu acho que a gente poderia transmitir, só que para isso eu preciso pegar a apresentação e vai te tirar do compartilhamento. Eu posso fazer isso agora? Óbvio. Então, tá, só um momento, tá?
Eu já lhe retorno a apresentação. Conselheiros, desculpem, o link que eu recebi, ele não está funcionando. Eu vou pedir desculpa e vou interromper daqui a pouco de novo. Já pedi para corrigirem, tá? Se quiser seguir, Matheus, só peço desculpa por ficar interrompendo mesmo, mas eu acho que o ideal é que a gente faça, né, esse compartilhamento quanto antes. Aí estou tentando aqui resolver. Perfeito, Emily. Pode continuar, Matheus, fica à vontade. Matheus, seu microfone está fechado. Joia, ok, Damião. Obrigado. Visualizando aí, Damião? Sim, agora perfeito, meu querido. Joia. Então, até esse ano, né, 18 instituições aí que fazem parte do PROEF, a Unesp lá à esquerda como coordenadora, e outras instituições aí, universidades federais, estaduais, e o primeiro instituto federal a aderir ao programa foi o IF Sul de Minas. Para ano que vem, a proposta é de adesão de mais 6 instituições, Federal de Alagoas, são mais 4 do Nordeste e 2 do Sudeste, seria Unimontes e, sendo aprovado, o Instituto Federal Sudeste de Minas, compondo essas 24 instituições. A chamada pública foi realizada ano passado, com 2 vagas para o Norte, 2 para o Nordeste, 2 para ampla concorrência. E aí, para tramitação, de acordo com o regulamento da pós-graduação, nós submetemos o projeto à aprovação do CODIR, o CODIR aprovou, nós seguimos com a tramitação. Então, inicialmente, nós tivemos uma reunião no Núcleo de Educação Física, decidimos aí por submeter a proposta, tivemos uma reunião com a diretoria do campus, que apoiou, assim como o pró-reitor de pesquisa, foi aprovado pelo CODIR, foi feita uma apreciação do cônsul no ano passado, e foi aprovado aí, e submetemos a proposta. O CODIR aprovou a submissão por 13 votos favoráveis e 1 abstenção, nenhum desfavorável, e o cônsul, 27 favoráveis, 1 desfavorável e 2 abstenções. Para ampla concorrência, que foi onde nós concorremos, eram 3 vagas, nós ficamos em 5º lugar, foi até uma surpresa negativa, né? Um balde de água fria lá, pela submissão, mas ao ver o resultado, foi uma proposta muito bem avaliada, nós tivemos 3 notas 8,5, 1 9,5 e 9 notas 10. E uma nota final, uma média aí de 9,48 a partir de pesos diferentes, né, de cada item avaliado. Então, a proposta foi uma proposta bem avaliada, mas outras instituições aí com estrutura, com mais tempo de curso, tiveram notas superiores. Então, isso ocorreu ano passado, e esse ano, em julho desse ano, a Unesp entrou em contato, perguntando ainda interesse em adesão. Manifestamos o interesse, eles fizeram uma consulta à CAPES e foi aprovada a adesão de todas as instituições que tinham sido submetido proposta, mas não tinham sido classificadas no ano passado. Então, agora que a CAPES autorizou, segue a tramitação do nosso instituto para aprovação da adesão ao programa. Então, foi feito, passamos aí pelo CONAD. O CONAD foi realizado ontem, emitiram o parecer. O parecer aqui foi favorável, avaliou infraestrutura, recursos humanos, orçamento, parecer. Encaminha-se ao CEP. O CEP, nós iríamos participar da reunião,
também emitiu parecer aqui há de referendo, porque não tiveram algum problema, atrasou muito a ata, não teria tempo hábil para passar pelo cônsul, então o CEP também aprovou de forma de referendo e agora estamos na última instância no cônsul de avaliação da proposta. Estou mostrando os documentos aqui porque ocorreram muito, foi ontem à noite aí que foi emitido e não houve tempo aí de ser anexado aos processos para os conselheiros analisarem. As demandas aí do PROEF incluem os espaços físicos, sala de aula, instalações esportivas, e isso aí nós temos esse espaço físico suficiente. Equipamentos, computador, projetor, materiais esportivos também. As referências, a grande maioria das referências em formato de artigos, disponíveis gratuitamente. Livros, eu fiz um levantamento aqui, são 69 livros, desses 24 a gente já tem aqui na biblioteca. Então, os demais aí, já conversei com o diretor administrativo, ele deu aval que disponibilizaria recursos para isso. Além dessas demandas aí, tem a questão da Secretaria da Pós-Graduação, que também o Campus Rio Pomba tem essa estrutura para registro acadêmico, desde matrícula até emissão de diploma. E aqui eu vou passar essa projeção de carga horária de professores. Atualmente a gente tem o curso de licenciatura em Educação Física, atuamos nos cursos de técnicos integrados. Para 2022 a gente está com a média aí, basicamente, no primeiro semestre ímpar e par, de 14 aulas por professor. Para ano que vem, com o mestrado, esse quantitativo saltaria para 15,1 no período primeiro semestre, segundo semestre 15,4. E em 2024, o curso de licenciatura em Educação Física está passando por um processo de reformulação para atender as novas resoluções, e ele vai diminuir a carga horária dele de aulas. A carga horária de estágio aumentou muito, aumentou de 400 para 640 horas. Então, existe uma redução da carga horária do curso de licenciatura e com o mestrado vai ficar uma carga horária bem próxima da que a gente tem atualmente, 14,8 no semestre ímpar e 14,5 no semestre par. Então, essas aí são as demandas do PROESP e a gente entende que atendemos plenamente essas condições, esses requisitos. Ok? Me coloco à disposição aqui para perguntas, para questionamentos aí dos conselheiros e desde já agradeço a atenção. Perfeito, professor Matheus, muito obrigado aí pela bela apresentação, né, e pelo trabalho feito, né, junto à equipe do Núcleo de Educação Física do campus para a oferta, né, do curso da nossa instituição, né, mais um curso de mestrado estrito sensu, né, cercado como polo, mestrado nacional, realmente muito bacana. Boa tarde, né, também, aproveitar da boa tarde a todos os colegas que começam a assistir por agora, tivemos alguns problemas para conseguir iniciar a transmissão mais cedo, né? Nesse primeiro momento, na parte da tarde, nós avaliamos os editais de processo seletivo e agora o professor Matheus, do Núcleo de Educação Física do Campus Rio Pomba, apresenta a proposta de adesão ao PROEF, mestrado profissional em rede da educação física. Acho que cabe aqui um esclarecimento, né, para que todos os colegas fiquem cientes. Existe um prazo, né, para adesão, o Matheus quiser reforçar esse prazo hoje, e em função, né, desse prazo exíguo, é um curso de pós-graduação, né, a gente fica, de certa forma, limitado pelos prazos impostos pela coordenação do programa, então na Unesp hoje, e dessa forma nós enviamos a proposta de análise para os três conselhos, né, que deveriam dar um aval. O CEP, o CONAD, o Conselho Superior, a reunião do CEP ordinária, realizada na terça-feira, dia 20, né, nós não conseguimos chegar a essa pauta, então, né, a gente emitiu ontem um parecer de aprovação lá de referendo, então a pauta será reapresentada na terça-feira, na semana que vem, naquele conselho, né,
para que a gente tenha um respaldo a essa resolução, acredito que tenhamos, né? Acho que é um passo muito importante para o nosso Instituto Federal. E, né, hoje, como o professor Matheus já mostrou, já há um parecer favorável do CONAD, e hoje a gente faz também essa apreciação aqui no Conselho Superior, que é o órgão máximo da nossa instituição. Então, dessa forma, a gente abre aí, né, para os colegas conselheiros que quiserem pedir esclarecimento, né, sugerir, falar, podem ficar à vontade, por favor. Sr. Matheus, se quiser complementar, fica à vontade. Agradecer, reafirmar o nosso compromisso aqui de contribuir também, assumir esse protagonismo do Instituto Federal na formação também de professores, dos professores que atuam na escola pública. Tenho certeza que terão retorno para a própria instituição à medida que os alunos, os professores melhor qualificados, vão formar melhores alunos para o nosso instituto como um todo. É um programa de âmbito nacional, então tenho esse compromisso aqui de, assim como eu tive a oportunidade de fazer a minha pós-graduação, também oportunizar outros professores. Então, é esse compromisso que a gente assume quando submete essa proposta. E também convidar, né, os colegas aí de outras áreas a conhecerem o PROEP, de repente, quem sabe, surgem daí também outras propostas de cursos de pós-graduação, Prof. Mate, Prof. Letras, no nosso Instituto Federal. Exatamente. Perfeito, professor Matheus, né? Professor Matheus, grande amigo do campus de Pomba, né? O núcleo de educação física, a infraestrutura da educação física no campus é muito boa, né? Um núcleo realmente muito ativo. Vai ser um grande avanço, né, para o nosso IFE. Nós temos no entorno, né, na nossa região, muitos cursos, inclusive na rede particular, e é uma possibilidade a mais, né, desse público verticalizar, né, conseguir uma formação pós-estrito sensu na região. Mais uma grande possibilidade. Bom, acho que não tem nenhum colega inscrito, né? A gente, então, agradece o professor Matheus, né, a toda a equipe que trabalhou na proposta. Né? Vou abrir para o professor, né, fazer suas últimas considerações, depois a gente lança a enquete, né, de aprovação aí da proposta. Só agradecer e desejar um ótimo restinho de trabalho aí, porque a reunião já alongou bem. Abraço aos amigos aí. Obrigado, professor Matheus, grande abraço. E aí, né, em LM, podem lançar a enquete, né, de aprovação ou não da proposta, por favor, os colegas conselheiros. Enquete lançada. Os colegas podem ficar à vontade para votar, por favor.
Perfeito. Emily, muito obrigado. Os colegas conselheiros, né? Proposta, então, de adesão ao programa de mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF, aprovado por unanimidade no Conselho Superior, né? 24 votos, 100% dos votantes, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Parabéns, né, à equipe, ao Núcleo de Educação Física, do Campus de Pombo, e a todos os colegas conselheiros, né? Mais um grande passo na consolidação, né, do nosso IFE, também como uma instituição de oferta de cursos de pós-graduação estrito sensu, né? Certeza que vai ser mais um grande gol, né, marcado aí pelo nosso IFE. Pessoal, então, finalmente a gente chega ao nosso último ponto de pauta, né, que são as comunicações dos membros. Eu deixo aberto aos colegas conselheiros, né, que queiram se inscrever, trazer as demandas aí pertinentes ao nosso conselho. Temos inscrito 2 colegas, o colega Leandro Eduardo, fica à vontade. Boa tarde a todos os conselheiros. Leandro Eduardo, representante docente do campus São João del Rei. A minha fala é no sentido de agradecer a todos pelos 2 anos que eu estive junto ao Consul, né? Hoje é a minha última reunião, porque vence o meu prazo. Então, eu gostaria de me despedir de todos e desejar um excelente trabalho. Foram 2 anos de muito aprendizados. Eu espero ter contribuído com a instituição nesse período. Muito obrigado, pessoal. Perfeito, Leandro, né? Muito obrigado aí pela contribuição, pela participação no conselho. Né? Tenho certeza que contribuiu muito com a instituição. Né? Faço esse agradecimento aqui em nome do professor André, em nome, né, de toda a instituição. Passo a palavra agora para o colega Igor, né, nosso diretor de TI, e hoje representando também a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Fique à vontade, Igor. Boa tarde a todos e todas mais uma vez. Igor, representante da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Ô, Damião, no começo da ordem do dia, a gente falou, né, sobre aquela questão da flexibilização da jornada de trabalho, né, e parece que a questão não ficou muito clara para a comunidade, para quem estava assistindo a reunião. Eu gostaria que a Emily, né, pudesse mais uma vez aí fazer um esclarecimento sobre o que está, né, dificultando para a reitoria e para os campi, né, avançados conseguirem solicitar aí a jornada flexibilizada. Inclusive, eu tenho até uma pergunta, né, um questionamento da comunidade que eu recebi, perguntando, né, quando que os representantes vão ser nomeados e qual o prazo para isso? Se a Emily teria alguma estimativa para isso. Tá bom? Obrigado. Perfeito, Igor. Muito obrigado. Realmente, Emily, né, a nossa colega mais capacitada para dar esses esclarecimentos. Fica à vontade, né? Bom, boa tarde novamente. Eu queria, né, fazer um histórico aqui, dar uma relembrada, porque eu acho que a questão pode ficar bem clara. O que acontece? Quando a gente aprovou a resolução, lá de início a gente precisa de nomear tanto uma comissão, que no caso a comissão, não, o Comitê de Avaliação de Processos de Flexibilização da Reitoria e dos Campi Avançados, e também a Comissão de Assessoramento e Acompanhamento Local, no caso da Reitoria. Então, assim, ó, a gente já tem um problema que é o seguinte, no comitê a gente tem um mandato de 1 ano. Então, imagina, a gente vivendo um período de pandemia, sem expectativa de retorno, não fazia sentido fazer qualquer designação para ainda se encerrar e talvez sem que a gente tivesse retornado presencialmente, sem que essa comissão, sem que esse comitê fossem atuar. Então, a gente realmente aguardou esse retorno presencial para dar início às tratativas, aos convites, até porque pode fazer diferença, né, para a pessoa que estaria aceitando. Então, assim, não é uma coisa simples, a gente sabe, a gente tem dificuldade com essas nomeações, e é por isso que o gabinete fez esse pedido para o Damião hoje, enquanto reitor substituto. O que a gente gostaria de fazer? Dar andamento, né, designar essas comissões. Para designar essas comissões, a gente precisava de 2 coisas, que foi o que o Damião falou lá no início.
A primeira dessas coisas seria, no caso, essa supressão do inciso 7º, que a gente tem do artigo... do inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 10 da Resolução 47 de 2021, porque ele contava com representações que a gente não consegue nomear. Então, uma vez aprovada essa supressão, a gente já tem os nomes para fazer a designação do comitê. A segunda coisa que a gente pediu foi a autorização para trabalhar sem o coordenador da CIS. O que acontece? A CIS ela é formada pelos coordenadores das subcomissões dos campi. Né? Então, lá no ano passado, a gente nomeou uma CIS provisória, porque os campi não tinham realizado a eleição até então não tinha como formar a CIS completa. O que deveria ter sido feito? Né? Como o coordenador da CIS tem a obrigação de convocar reunião mensalmente, de trabalhar junto ao restante dos coordenadores das SCIs, ele deveria ter chamado e seguido os trabalhos. Não foi isso que ocorreu. Aí, quando a gente foi chamá-lo agora, esse servidor já tinha sido redistribuído, não tinha ninguém ocupando o lugar e a gente se deparou com essa situação. Então, o que a gente vem pedir agora é isso. Eu vou ter que, né, talvez o gabinete chamar uma reunião com todos para que eles façam ali a escolha desse coordenador. E aí, mesmo assim, a gente está pedindo autorização para trabalhar com a comissão sem essa representação, que é para a gente poder fazer essa designação essa semana ainda, e a gente poder seguir com os trabalhos de flexibilização aqui na reitoria. Eu não sei se ficou claro agora, ô Igor, se tu achar que precisa de mais algum esclarecimento, só me dizer que aí eu ajudo aqui, tá bom? Perfeito, Emily. Obrigado pela sua atenção e pelo esclarecimento, viu? Nada, estou à disposição. Perfeito, Emily, né? Obrigado, Igor, também, né, por fazer esse repasse, né, da dúvida, da angústia dos servidores, são extremamente pertinentes. Professor Zé Emílio, fique à vontade. Boa tarde a todos. Representante docente do campus Barbacena, e olhando, então, o documento de posse, né, os termos individuais de posse, como representante docente, eu vi que dia 30 de setembro de 2020 foi a posse, ou seja, 2 anos depois, 30 de setembro de 2022. Então, realmente é isso. Então, do mesmo jeito que o Leandro falou, né, agradecendo aí, né, a possibilidade de trabalho conjunto, né, esperando que pudesse auxiliar, né, ao grupo, né. Então, me despeço de todos e vamos ver qual será o próximo, né, que vai poder também aqui do campus de Barbacena, né, como docente, poder auxiliar ao Conselho Superior. Então, agradeço muito a acolhida e desejo a todos um bom trabalho. Nós que agradecemos, né, professor Zé Emílio. O professor Zé Emílio sempre traz considerações muito relevantes para o Conselho, né, para as decisões, considerações relevantes, embasadas. Então, realmente, agradecemos muito a participação do senhor, né, e a contribuição aí ao Conselho Superior durante todo esse tempo. Também dos colegas. Colega Pedro, nosso diretor de Relações Interinstitucionais, né, representante dos colegas tais, também da reitoria, dos campos avançados, fica à vontade. Pedro, representante tais, da reitoria de campo avançado. Boa tarde, Damião. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde, pessoal, comunidade acadêmica. Reforçando a fala do Igor, né, e a solicitação do gabinete para que a gente tivesse hoje, no começo da ordem do dia, a avaliação da comissão de acompanhamento dos processos de flexibilização. Falo também a pedido dos colegas servidores que se manifestaram quanto à urgência de que isso fosse providenciado, então só agradecer que foi sanado, né, esse ponto, como a Emily colocou, e a importância que a gente dê vazão às demandas que têm vindo especificamente da reitoria, né, que a gente tenha a paridade das atividades, né, dessas comissões nos campi e na reitoria. Gostaria de pedir também para os diretores, então, esse ponto, né, da flexibilização, sobre o teletrabalho. A gente vai ter hoje uma apresentação para a comissão atual, que está trabalhando com
o edital de credenciamento, né, de servidores que vão poder participar do teletrabalho. Então, ficar aqui e reforçar o convite que foi feito pela Direção de Gestão de Pessoas hoje às 18 horas. E, por fim, queria só lembrar aos diretores gerais que possam sinalizar quanto à participação ao programa do Green Metrics, que é um processo de estudo e entendimento institucional, para que a gente possa pensar em fazer a submissão novamente esse ano. Aí deixo aqui o convite para que eles possam se manifestar quanto a isso nos formulários que forem enviados. Lembrando que não é obrigatório, mas é só uma manifestação. Alguns campos já se movimentaram. Agora, caso a gente não consiga esse ano ainda, a gente pode pensar em um trabalho a longo prazo para submissão no ano que vem. Então, só esses pontos. Obrigado e boa tarde a todos. Perfeito, Pedro, né, pelos esclarecimentos também. Traz aqui um esclarecimento, né, uma forma de tirar um pouco a angústia dos nossos colegas servidores que estão ansiando, né, pela publicação e da oportunidade. Passar a palavra para o colega professor Pedro Paulo, Campus Cataguases, fica à vontade. Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras, né, a quem nos assiste e nos escuta aí. Professor Pedro Paulo Salles, representante docente dos campos avançados. Também passando aqui, né, na caravana aí das despedidas, né, dia 30 de setembro agora realmente vence o prazo, né, do mandato de 2 anos, e agradecer por esse foi justamente, né, período de pandemia, onde muito trabalho árduo, muitas discussões para que a instituição seguisse o seu caminho, né, e conseguisse superar todas as dificuldades que nos foram impostas, né. Então, agradecer pela convivência, o aprendizado aí com todos e quem sabe aí até uma próxima oportunidade. Um bom trabalho a todos aí. Perfeito, professor Pedro Paulo, né, faço também os mesmos agradecimentos ao colega, aos outros colegas conselheiros, né, que estão chegando aí ao fim do mandato. O professor Pedro Paulo também muitas contribuições, né, importantes em vários momentos do tempo que temos participado do Conselho Superior. Muito obrigado aí, em nome de toda a instituição. Bom, meus prezados, não temos mais nenhum colega inscrito, né? Eu agradeço a todos os colegas, né, pelas deliberações, pelas discussões, pela participação na reunião de hoje. Desejo a todos, né, um bom resto de quinta-feira, um bom restinho de semana, um bom final de semana a todos, né, e muita força nesse semestre letivo, o segundo semestre letivo de 2022, né, o qual estamos aí praticamente iniciando em todas as unidades. Grande abraço e até a próxima.